E aí, galera, 100%. Vamos para mais uma aula. Agora a nossa terceira aula. Hoje a gente vai ver sobre os principais comandos do AutoCAD, os principais comandos aqui da nossa de desenho, né, do AutoCAD. Nós temos aqui, como a gente falou na primeira aula, nossa barra de ferramentas. Nós vamos utilizar essas ferramentas aqui, começar a aprender a utilizar essas ferramentas hoje. Hoje nosso foco vai ser na ferramenta linha, na ferramenta polilinha, na ferramenta círculo, na ferramenta arco e na ferramenta retângulo. Então hoje vão ser essas 5 ferramentas aqui, vou chamar de 4, né? Porque linha e polilinha são parecidas aqui, arco e círculo e retângulo. Então são as 4 ferramentas ali mais importantes nos desenhos do AutoCAD. Quando você pensa em ferramenta de desenho, todos os desenhos do AutoCAD partem dessas ferramentas. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Então é o seguinte, a ferramenta linha, ela serve para desenhar uma linha. Então, quando você for selecionar qualquer ferramenta, você clica nela e ela está selecionada. Uma vez que ela está selecionada, você consegue trabalhar com essa ferramenta aqui. Mas antes de a gente trabalhar com ela, eu vou mostrar um negócio muito legal que tem no AutoCAD. Principalmente nas versões mais novas, de 2013 para frente. Quando você coloca o mouse e deixa parado em cima da ferramenta, ele vai mostrar para você um exemplo de como utilizar aquela ferramenta, tá vendo? Tanto a ferramenta linha, ferramenta polilinha, ela dá para você um exemplo de como utilizar a ferramenta. Ó. Aqui você tem os exemplos ali. Independente da ferramenta. Pode, não só as ferramentas de desenho, como também as ferramentas de modificação, as ferramentas aqui de layer. Então, todas as ferramentas ele vai mostrar para você como utilizar essa ferramenta. Ele vai ter alguma instrução aqui, alguma instrução de como utilizá-la. Mas voltando para a nossa ferramenta Line, o que a gente tem aqui? Na ferramenta Line, você clica na ferramenta e ela está selecionada. Tá vendo que ela está pedindo para você especificar o ponto de início? É aquilo que a gente falou na aula passada. Pode ser o ponto 00 ou qualquer ponto que você clicar aqui dentro da área de desenho. Por exemplo, se eu especificar o ponto 00, ela vai começar do 00 ali. Ó. Uma vez que a minha linha começou, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o comprimento que eu quero dessa linha e o ângulo. Então, eu quero um comprimento de 50, um ângulo de 0. O que mais que eu vou colocar? Eu vou fazer um retângulo aqui com a linha para vocês entenderem como é que funciona. Tá vendo que aqui ele continua, uma vez que eu terminei a linha, do ponto que eu terminei, ele vai puxando aqui, como se fosse uma linha também, se eu quiser desenhar mais. Se eu quiser desenhar mais, eu vou digitar ou movimentar. Se eu não quiser mais desenhar, eu só clico na tecla ESC e para de desenhar. Nós vamos continuar desenhando. Eu quero uma linha de 50 a 90 graus. Depois eu quero uma linha de 50 a 180 graus. E depois eu pego essa linha, ó, e eu quero que ela venha de lá até encostar aqui. Vai dar 50 novamente. Então eu tenho aqui o meu retângulo feito por linhas. Então qual que é a diferença da linha para a polilinha, por exemplo? A linha, quando eu faço meu retângulo, ó, aqui eu tenho as linhas separadas. Se eu seleciono aqui, eu tenho 4 linhas separadas, tá vendo? 4 linhas separadas. Quando eu faço uma polilinha, o que acontece? A forma de desenhar vai ser a mesma. Entretanto, o que vai acontecer? Ó, vamos lá, 50, eu quero um ângulo de 90 graus, não foi a primeira? Pronto, ou não, 90 graus não, 0 graus. Aí depois eu quero 50 com ângulo de 90 graus. Ok, eu quero 50 de novo com ângulo de 180 graus. Aí depois eu venho e encosto. Tá vendo que a forma de desenhar foi a mesma? Qual que é a diferença entre linha e polilinha? É porque na linha, tá vendo? As minhas linhas elas ficam separadas. Eu tenho um desenho completo, mas com linhas separadas. A polilinha, quando eu clico em uma, ó, ele seleciona tudo. Por quê? Porque eu tenho um desenho completo, um desenho fechado. E vale para desenho fechado e vale também para desenho aberto. Se eu fizer uma polilinha aqui, ó,
qualquer genérica, tipo, com desenho aberto, quando eu clico qualquer ponto dela, tá vendo? Ela seleciona todo o desenho que foi efetuado. Então isso aqui é a minha polilinha. Fechado? Então eu tenho linha, tenho polilinha. Outra ferramenta que a gente utiliza muito é a ferramenta círculo. A ferramenta círculo serve para quê? Para eu fazer círculo. Então, eu clico aqui no ponto que eu quero fazer o círculo e digito o raio que esse círculo vai ter. E ele vai me desenhar um círculo com aquele raio. Mas além do círculo com raio, eu tenho a opção do círculo com diâmetro. Tá vendo? Ó? Centro e raio. Ou seja, eu selecionei um centro e falei que raio que eu queria. Agora eu tenho centro e diâmetro. Eu posso selecionar um centro aqui e falar, não, eu quero com diâmetro de 30, por exemplo. Então eu tenho um círculo com diâmetro de 30. E esse aqui ele tem um raio de 50. Raio é a distância do centro à borda, diâmetro é a distância de uma borda até a outra. Então eu tenho um círculo com centro e raio, centro e diâmetro. Eu tenho um círculo que eu posso fazer também com 2 pontos. O que significa isso? Eu peguei esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um círculo que eu usei 2 pontos como referência para fazer ele. Eu também tenho um círculo com 3 pontos. Por exemplo, eu quero um círculo que ele pegue nesse ponto aqui e no ponto do meio desse outro círculo aqui. Tá vendo? Eu fiz um círculo com 3 pontos de referência. Vou selecionar tudo e apagar, a gente fazer mais um tipo de círculo aqui. Por exemplo, nem vou selecionar, nem vou apagar tudo. Dá um Ctrl Z aqui. Que eu tenho um círculo também que é tangente, tangente e raio. Quer dizer, eu quero um círculo que seja tangente a esse círculo aqui, seja tangente a esse círculo aqui, mas que tenha um raio de 100, por exemplo. Um raio de 100. Só que tá vendo que ele não tem como fazer, por quê? Porque aqui tem mais de 100 essa distância daqui aqui. Então, vamos fazer novamente. Eu quero um círculo que ele tangencia aqui e ele tangencia aqui. E ele vai me dar um raio de 110, por exemplo. Eu quero que ele tangencie aqui, e me dê um raio de 110. Aí eu tenho um círculo, tá vendo? Fiz um círculo com raio de 110, que é tangente a esse e que é tangente a esse. Então aqui ele foi possível efetuar esse círculo. Aí eu tenho, por exemplo, o círculo com 3 tangentes. Quer dizer, eu quero que ele seja tangente a esse, seja tangente a esse aqui, seja tangente a esse aqui. Tá vendo? Eu fiz um círculo que ele é tangente aqui, aqui e aqui em cima. Então, dentro da ferramenta círculo, eu tenho várias opções de fazer esse círculo. O padrão é centro e raio. Eu escolho o centro e digito o raio que eu quero. E o círculo está pronto. Então, esse é meu padrão. Mas eu tenho outros padrões que são utilizados e muito utilizados dentro dos desenhos também. Ok? Deixa eu apagar isso aqui para a gente falar sobre o raio, sobre o arco. O arco é o mesmo princípio do círculo. Eu tenho o arco básico, que é o arco de 3 pontos, que especifica o ponto inicial. Vamos colocar 0,0. Eu especifico aqui qual que é o outro ponto que eu quero e faço o terceiro ponto. Então, em 3 pontos eu consigo definir qual que vai ser o meu arco. Então, esse arco aqui é definido em 3 pontos. Pode ser 3 pontos quaisquer, ou eu posso começar aqui, ó, start, centro e o fim. Start, centro e o ângulo que eu quero que essa curva gere. Eu tenho start, center e qual que vai ser o comprimento ali do meu arco. Eu tenho start, que é o início, o fim e o ângulo. Então você tem várias formas, da mesma forma que tem várias formas de fazer o círculo, você tem várias formas de fazer o raio aqui. O raio não fazer o arco, né? Como eu disse, se você coloca o seu mouse em cima e deixa lá, ele vai mostrar um exemplo de como executar a tarefa com aquela ferramenta. Ok? E a última ferramenta que a gente vai ver hoje é a ferramenta de retângulo. Retângulo é para
fazer um retângulo mesmo. Você coloca aqui, ó, você escolhe um ponto inicial e especifica qual o tamanho que você quer esse retângulo. Por exemplo, eu começo aqui, sei lá, ele vai começar no ponto 00. Vamos lá, vamos pro ponto 00. Aí eu quero que ele ande 50 milímetros para um lado e 50 milímetros para o outro. Pronto. Ele é um quadrado. Tá vendo? Eu tenho um quadrado desenhado. Se eu quisesse que fosse 70 para cá, eu colocava 70 para x e 40 para y. Também dá para fazer. Tudo isso é possível fazer aqui com a ferramenta retângulo. Ok? E dentro do ladinho da ferramenta retângulo aqui, a gente tem a ferramenta polígono. O que é o polígono? É uma figura de vários lados. O retângulo é um polígono, mas é um polígono de 4 lados. Acima de 5 lados, ou de 5 lados para cima, a gente utiliza a ferramenta polígono. Ou se quiser fazer um triângulo também equilátero, ele consegue fazer com a ferramenta polígono. Então, retângulo e polígono são as ferramentas aqui. O polígono, por exemplo, eu quero um polígono de 6 lados. Eu venho aqui, ó, seleciono o centro e abro o polígono, tá vendo? Já tem um hexágono aqui, ó, um hexágono, um polígono de 6 lados. Então, tudo isso é possível aqui nas ferramentas de desenho. Fechado? Aqui tem a ferramenta rachura, mas não vamos falar dela agora. E nem da elipse. Elipse eu acho que não vai estar na ementa desse nosso treinamento de início aqui, mas a rachura nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente. Então essas são as ferramentas da nossa aba de desenho do AutoCAD. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Então, repita os exercícios que a gente fez aqui nessa aula, o que a gente produziu aqui, que a gente desenhou, faça outras coisas também. Então, explore bastante essas ferramentas, porque elas são essenciais aí para qualquer tipo de desenho. Beleza? Até mais e tamo junto aí.